Todo ano, quando começa, vem aquela preocupação com relação à declaração de imposto de renda, né? E não é diferente, isso é importante, né? Todo mundo tem que saber se vai pagar imposto, se não vai pagar imposto, cadê meu informe de rendimento, né? Cadê minhas informações financeiras, toda essa preocupação. E aí a gente vem para criar aquele vídeo, né? Falando sobre os erros mais comuns da declaração de imposto de renda, para que você, quando esteja preenchendo a sua declaração, você não tenha problemas no futuro, não seja chamado lá na Receita Federal, não seja notificado, sua declaração não caia na malha fina. Então, mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a criar mais conteúdo. Mas para que a gente possa entender, né, melhor essa questão de declaração de imposto de renda, já que a gente está falando para leigo, né, a gente dizer aqui as situações que normalmente as pessoas estão obrigadas. Aquela todo mundo já sabe, né? Quem teve rendimento de R$ 28.559,70 ao longo do ano de 2019, a gente vai falar sobre o ano de 2019. Quem teve rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, quem teve ganho de capital, seja na venda de imóvel ou na Bolsa de Valores, também está essa questão obrigado. Aquela pessoa que requereu a isenção na venda de imóvel para aquisição de outro em até 180 dias. Quem passou a ser residente no país. Quem teve ganhos na atividade rural acima de 142 mil e uns quebradinhos, né? A gente aqui não vai ficar falando todos os valores de cabeça. Aquelas pessoas que querem compensar prejuízo, né, da atividade rural. Então são aquelas situações que você vai verificar, que é publicado através de instrução normativa da Receita Federal, e aí você, se tiver enquadrado ali, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Mas se você não estiver enquadrado ali naquelas obrigações, você pode entregar a sua declaração? Pode também. Se você não estiver obrigado, você não é obrigado a entregar, mas você pode entregar. Muitas vezes as pessoas entregam a declaração de imposto de renda, porque mesmo elas não sendo obrigadas, se elas entregarem, elas tiverem algum imposto retido, elas podem restituir. Né? Então tem essa possibilidade de você não estar obrigado, mas querer entregar para poder, né, fazer um ajuste. Muita gente faz entrega de declaração de imposto de renda também, né, para mostrar que está ativo, que ainda está vivo, que não morreu, para não perder benefício da Previdência, tem essas coisas também. Mas, como a gente vai falar aqui dos erros mais comuns, né, vamos falar de alguns, não vamos falar de todos, não, esse vídeo aqui ele não acaba mais, tem tanta possibilidade de erro que vocês, né, seria muito. Mas vamos lá. Antes que a gente possa entrar na questão dos erros, a gente tem que entender que nos meses de fevereiro, normalmente, né, as fontes pagadoras, elas prestam informações à Receita Federal, prestam informação ao governo. Então, é feita uma declaração onde ela cita lá o CPF da pessoa, os rendimentos que ela teve, retenção de imposto de renda, desconto de INSS, envia isso para a Receita. O banco também faz essa situação das contas correntes, aplicação, poupança, envia para lá, tem a Edmob, né, sobre questão de aluguéis, quem recebe rendimentos decorrentes de aluguéis e por aí afora. Então, essas informações elas são enviadas para a Receita Federal recebe isso até o mês de fevereiro e, posteriormente, dentro do mês de abril, é feita a entrega da declaração de imposto de renda. Olha quanta informação nós já passamos, né, para poder chegar na questão dos erros, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre alguns erros, né, que existem. O primeiro erro que a gente pode destacar é erro de preenchimento, erro de digitação. Você não presta atenção direito, você inverte o número, em vez de digitar 35, digita 53, e aí, conforme a gente falou, as informações que estão na base de dados da Receita Federal, ela vai fazer o cruzamento e vai verificar que ali houve um erro. Então, tem que fazer o preenchimento com toda a atenção possível para que não tenha esse problema. Um erro também comum é no preenchimento, né, da ficha de rendimentos tributáveis, não só na questão da digitação, mas como na inversão, né? Você fazer a inversão de valores, ou seja, você ao invés de botar no campo Previdência o valor descontado da Previdência, você bota o valor do imposto retido na fonte. E aí lá no campo da Previdência, em vez de você botar o desconto da Previdência, você bota o imposto retido na fonte. Então você inverte. Essa informação, né, bateu na Receita, fez cruzamento, vai fazer com que você precise consertar isso aí. Tem também a questão dos rendimentos incompatíveis. É aquela situação quando a empresa lhe fornece um informe de rendimento errado e você não verifica e entrega. Você tem a obrigação de verificar. Se tiver alguma informação incorreta, você pede para a fonte pagadora fazer o conserto, fazer a retificação e te entregar as informações corretas para você enviar essas informações para o fisco corretamente, para você não ter problema mais na frente.
Tem também uma questão interessante, que é a questão de você esquecer de declarar os rendimentos dos dependentes, né? Todo mundo usa dependente, isso era muito comum, né? Ainda é muito comum. Só que uns 5 anos, mais ou menos para cá, a Receita Federal ela passou a fazer cruzamento também dos rendimentos dos dependentes. E aí muita gente usa o dependente somente para deduzir, né? Para diminuir a base de cálculo do imposto e pagar menos imposto, e acaba esquecendo que aquele dependente trabalha. E aí cria o problema. Ela tem que incluir os rendimentos desse dependente na sua declaração, e o efeito disso é um efeito colateral, que você não pode excluir o dependente, tem que incluir o valor de rendimento e acaba aumentando o imposto a pagar, diminuindo a restituição, né? Então, dá um efeito colateral também. Outra questão também interessante é a questão das despesas médicas. As despesas médicas têm sido alvo do governo de quê? De monitoramento, porque muita gente usa muito, né, essa questão das despesas médicas para dedução. Então, quando os valores das despesas médicas são altos, o governo costuma monitorar e pedir para as pessoas fazer comprovação. Então, além disso, tem algumas declarações que é tem algumas declarações que é entregue à Receita, dentro da área média, DEMED é uma delas, né, onde informa a questão de planos de saúde, né, tipo de despesas médicas que você teve com profissionais da área médica e tal. E existe sim um controle também nessa área. E muitas vezes você, inadvertidamente, você inclui nas despesas médicas coisas que não podem ser incluídas e acaba deduzindo isso. Se você for chamado na Receita para poder comprovar as despesas médicas e tiver usado alguma situação que não poderia ser deduzida como despesas médicas, você vai ter problema também e você vai ter que consertar sua declaração. Pois é. No momento em que a gente estava editando esse vídeo, eu vi que faltou um conteúdo, faltou um item importante, como um dos erros comuns na declaração de imposto de renda, e a gente não poderia deixar passar. Então, mesmo que vocês me vejam aqui diferente nessa parte do vídeo, né, como não estou com a mesma roupa, né, não estou no mesmo local, mas a gente não podia deixar passar porque é muito importante. E a gente esqueceu de colocar, né, dentro dessa questão que a gente veio explicando, a questão da omissão de receitas, né? E o que é omissão de receita? Omissão de receita é quando você esquece de declarar alguns valores que você recebeu. E como isso pode acontecer? Isso é uma coisa comum, uma coisa natural, né? Você está acostumado a receber valores constantemente, periodicamente, né, de certas fontes pagadoras, e você vai receber os informes de rendimento. Você pode também não ter recebido o informe de rendimento e se esquecer que recebeu algum dinheiro, ou você pode até receber algum dinheiro que foi retido, né, que teve retenção de imposto de renda, e aí o que vai acontecer? Você não se lembra, na hora de reunir os seus documentos, você não colocou na mesma pasta, né, e você não informou isso à Receita, e aí o que acontece nesses casos? Lembra que a gente falou anteriormente que as fontes pagadoras informam a Receita Federal e elas têm essas informações? Então, quando efetivamente acontece alguma coisa parecida com isso, né, em que você tem, né, recebe algum valor, principalmente quando foi retido, e aí você não declara isso na sua declaração de imposto de renda, mesmo por esquecimento, porque isso acontece, né? Você recebe lá no mês de janeiro e fevereiro do ano um valor, né, de uma vez só, aquilo teve uma retenção, e aí a fonte pagadora também não informou para você, não mandou, ela informa para a Receita, mas não mandou o informe de rendimento para você, você esquece de declarar, sua declaração vai parar lá na malha fina. Por quê? Porque efetivamente está faltando valores de fontes pagadoras a ser declarado na sua declaração. Então isso é muito importante, a gente não poderia deixar, né, fazer o vídeo que a gente fez bem interessante com relação aos principais erros, e essa questão da omissão de receita, que é uma coisa também que vive incomodando e surpreendendo as pessoas que fazem declaração de imposto de renda, né, deixar faltar isso no nosso vídeo. Então, vamos continuar aí com o nosso vídeo explicando como é que você faz para poder estar consertando essa questão da declaração que eventualmente tem algum erro. A gente sabe que existe mais erros que são comuns, mas a gente não quer trazer nesse vídeo aí todos eles, porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender como é que faz para consertar isso, né? E como é que se conserta? Normalmente, quando tem alguma inconsistência, né, você vai ser notificado pela Receita Federal, vai parar numa malha fina, e aí você tem um tempo para fazer o conserto do motivo pelo qual você foi parar na malha fina. Então, você vai ter que fazer uma declaração retificadora, né? Nessa declaração retificadora, você tem que colocar todas as informações, não pode ser só as informações
que tem que ser corrigida, tem que ser todas as informações, e as informações que estavam erradas, elas têm que serem corrigidas. Então, essa declaração retificadora, ela apaga a declaração anterior e cria uma nova situação de uma declaração já retificada, já consertada. Mas se você for chamado, preste atenção nessa questão, mas se você for chamado a retificar a sua declaração, a consertar alguma inconsistência na sua declaração de imposto de renda e efetivamente você não consertar, o que vai acontecer? A Receita Federal vai corrigir de ofício. E muitas das vezes ela vai corrigir do jeito que ela entender melhor. E aí pode gerar imposto, multa, juros, né, decorrente daquela data em que você deveria ter feito a apuração corretamente e o cálculo do imposto. Então, para que você não tenha problema, você fique atento a essas informações e revise toda a sua declaração depois do preenchimento para você não ter problema com a malha fina. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.